Sabemos a quantidade de filmes e de teorias. Se a gente for para a internet, a gente fica espantado da quantidade de vídeos onde cada um procura desvendar esse mistério de quem será o anticristo. Alguns falaram que era o Papa, outros falaram que era Barack Obama, outros falaram que era Putin, outros já falaram que era presidente da França, outros já falaram que era o Trump, e assim por diante. Mas a Bíblia, o que ela fala? Eu prefiro, ao invés de acreditar nas teorias e no que as pessoas falam e comentam, pois hoje todo mundo, eles chegam na sua casa, ou eles vão em uma sala, eles ligam as suas câmeras, começam a filmar e fala qualquer coisa e as pessoas vão se alimentando e muitas vão ficando preocupadas. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é que deve ser a luz que nos guia e nos direciona. Pastor Joel, mas nos responda uma coisa. O espírito do anticristo, ele já está sobre a terra? Bom, de acordo com a palavra de Deus, sim. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Em 1 João, capítulo 4, versículo 3, está escrito: o espírito do anticristo já está no mundo. Isso também está escrito no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 18, 1 João 1, 22. Ou seja, aqui nós vamos ver que desde o período de Jesus e dos seus discípulos, o espírito do anticristo já estava no mundo. Porém, nós entendemos que no final dos tempos se manifestará o anticristo final. Bom, algumas informações importantes com respeito ao anticristo. Bom, o apóstolo ele faz distinção entre o anticristo, referindo-se ao governo mundial no período da grande tribulação, e fala de anticristos, ou seja, aqueles que antecedem seus ensinos, o ministério do ditador mundial. 1 João capítulo 4, versículo 3. Porém, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, conjuga dois sentidos de contrário, o que se opõe e é contra tudo o que se chama Deus. Bom, quanto à sua natureza, o anticristo será um homem, personificado, o diabo, porém apresentando-se como se fosse Deus. Isso está escrito no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 36, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Ou seja, o anticristo será uma personagem de uma habilidade e uma capacidade desconhecida até os dias de hoje. Ele será o maior líder da história, maior do que qualquer general, do que qualquer governador da história global, mundial. E ele será portador de uma personalidade, a sua sabedoria e a sua capacidade será algo irresistível, ou seja, algo sobrenatural. Além dessa ação diabólica direta, outros fatores contribuirão decisivamente para a implantação de um governo do anticristo, como um governo bélico ou de um poderio bélico, alta tecnologia e poder econômico. Será um grande demagogo influenciando então as massas. Apocalipse capítulo 13, versículo 5. A Bíblia diz que toda a terra se maravilhará após a besta. Está escrito no livro de Apocalipse capítulo 13 e versículo 13. O anticristo se manifestará após resolver uma série de problemas, de crises políticas, crises sociais, crises econômicas, os quais os líderes do mundo hoje não conseguem solucionar. E nós entendemos que no período da grande tribulação haverão somente duas religiões no mundo. A primeira são os adoradores da besta, ou seja, do anticristo. Isso está escrito no livro de Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E segundo, os adoradores de Deus. Isso está escrito no livro de Apocalipse capítulo 14 e versículo 1. Pastor João, mas qual será o poder do anticristo? Nós entendemos que o anticristo ele terá um tríplice poder, ou seja, será um poder político, econômico e religioso. E entendemos que ele governará o mundo nessas três áreas. Também entendemos que nesse período haverá somente uma moeda, e o anticristo ele vai ter pelo menos três coisas notáveis, a saber, primeiramente, o sinal, Apocalipse capítulo 13, versículo 16, o nome, Apocalipse capítulo 13, versículo 17, e o número, Apocalipse capítulo 13, versículo 17. Pastor João, mas o que motiva o anticristo? Bom, nós entendemos que o que motiva o anticristo é a orfandade. É a dificuldade de aceitar que Deus é um pai amoroso. Pastor Joel, mas qual será a religião do anticristo? Bom, eu creio que o anticristo ele sairá da religião islâmica, pois eles têm como declaração de fé, Deus é Alá. E eles negam o Deus Yahvé, o Deus de Israel. Para eles, longe está de Deus ter um filho. Na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, está escrito grande, Deus não tem filho. Então entendemos que esta é uma religião contra Deus e contra o seu filho. E entendemos que nada se pode comparar com o espírito do anticristo como o Islã. E no mapa geográfico bíblico, veremos no império do anticristo países que hoje são muçulmanos. Norte
de Israel. Sem dúvidas nenhuma, o anticristo sairá do Islã. O Alcorão, que é a Bíblia dos islâmicos, eles incentivam o ódio contra os judeus. E para eles, os judeus devem desaparecer da terra. Eles afirmam que a glória de Deus não se manifestará enquanto estiver um judeu vivo na terra. Ou seja, aqui nós percebemos então que há uma inspiração demoníaca. E no Alcorão, os judeus eles são chamados de porcos e macacos. E entendemos que o anticristo será um homem que ele obedecerá às ordens dadas pelo Alcorão para exterminar então o povo judeu. E na Segunda Guerra Mundial, o grande ditador Hitler, para tentar então eliminar todos os judeus da terra, foi dada para ele uma estratégia através de um líder religioso islâmico, conhecido como Mufti de Jerusalém. Entendemos, segundo a história e segundo os fatos históricos, basta que você que você vá até a internet, você vai encontrar lá todas essas informações que eu estou passando para você. Existiam parceiros aliançados com Hitler na Segunda Guerra Mundial. Eram brigadas muçulmanas no exército de Hitler. E essas brigadas eram formadas somente por muçulmanos. E se você for para a internet, você vai ver que existem fotos e vídeos que podem confirmar isso que eu estou falando. Mostrando então o símbolo do islamismo e do lado a suástica. Ou seja, falando que existia entre eles um acordo e um trabalho em equipe. Sabe por que eles estavam trabalhando juntos? Porque Hitler e os muçulmanos eles tinham uma visão em comum. Eles tinham uma visão que estava em harmonia. E Hitler foi inspirado com este sentimento antissemita. Na verdade, esse povo eles têm ódio contra todas as religiões, mas principalmente contra o povo judeu. Porque se eu perguntar para você quem era Cristo, nós vamos entender que primeiramente Cristo ele era judeu, um judeu ungido, descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a Bíblia vai dizer que Ismael perseguia Isaac. E quem será então o anticristo? Então nós entendemos que o anticristo ele será sim com certeza da religião islâmica e falso profeta, ou seja, terá aspectos religiosos. 1 João capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que é o Cristo. Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Existe uma mágoa, existe um rancor que passou de pai para filho. Quem são os descendentes de Ismael? Islâmicos. Quem são os descendentes de Isaac? Judeus. Maomé era órfão desde novo. Seu avô cuidava dele quando morreu. O seu pai, o seu avô que cuidava dele também morreu e ficou aos cuidados do tio. O islamismo foi criado, foi formado por este homem que era Maomé, no ano 570 depois de Cristo. Os islâmicos dizem 5 vezes ao dia, olhando de um lado para o outro: Alá nunca gerou e nunca foi gerado. Isso todos os dias da vida deles. Isso para declarar e isso para entrar na mente deles que Deus não é Pai e Jesus Cristo não é o Filho de Deus. Assim como dizem os cristãos. E eles afirmam: Deus não é Pai e Jesus Cristo não é Filho de Deus. Ele também não tem filhos. E vamos então novamente para a palavra do Senhor. 1 João capítulo 2, versículo 22. Que é o mentiroso senão aquele que nega que é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e nega o Filho. Para eles afirmar que Jesus Cristo é o Filho de Deus é tão grave que essa pessoa deve ser morta por decapitação. Pastor Joel, mas o anticristo pode sair da Igreja Católica? A resposta é não. Por esse motivo, eu defendo a ideia de que o anticristo ele não pode sair da Igreja Católica, assim como muitos têm defendido e falado na internet por muitas vezes. Pois a Igreja Católica, com todos os seus defeitos, jamais irá negar que Deus é Pai e que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Diferente dos muçulmanos que aprendem assim. Para eles, quem disser que Jesus Cristo é o Filho de Deus deve ser morto por decapitação em honra ao Alcorão e aos ensinamentos de Maomé. Ou seja, nada se pode comparar com o islamismo. É por esse motivo que eles são chamados também de terroristas. É bem verdade que os terroristas eles são os extremistas. E nem todos são extremistas. Porém, se todos colocassem em prática o que está escrito no Alcorão, com certeza todos eles seriam extremistas, seriam terroristas, e eles devem matar, eles devem causar pânico, de forma que ninguém se oponha contra eles. Diga então, isso é do diabo sim ou não? A Jihad, a famosa Guerra Santa, contra todos aqueles que não são islâmicos. Como o anticristo irá matar as pessoas durante o período da grande tribulação? Olha só quantas informações importantes que eu estou dando para você. Eu quero convidar você para não se esquecer de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos, e vamos fazer com que o reino do Senhor cresça. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz? Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Vi as almas dos que foram decapitados
por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Então nós vamos ver o que o texto nos diz. O anticristo, no período da grande tribulação, ele matará as pessoas por decapitação. Isso devido ao testemunho de Jesus Cristo e proclamado a palavra de Deus. Já sabemos que nesse momento profético, a igreja já foi arrebatada. Aqui são pessoas que receberam Jesus durante a grande tribulação e foram degolados ou decapitados pelo anticristo. E então nós entendemos que na grande tribulação haverá salvação. Porém, as pessoas que receberem Jesus na grande tribulação, eles serão mortos por decapitação. Jesus falou que aqueles que estivessem aqui no período da grande tribulação, se referindo aos judeus, por que Jesus, muitas das vezes, ele falou de forma amorosa até com os judeus, falando, olha, quando você estiver aqui na grande tribulação, fuja para os montes. Porque Jesus, ele veio para os seus. Quem são os seus? Os judeus. Então, o amor de Deus, ele é muito grande a favor dos judeus. Nós entendemos que o anticristo não é uma pessoa de bem, mas é uma pessoa de guerra. O filho da perdição, o destruidor. E na teologia doutrinária islâmica, determina que se faça a decapitação e implante o terror em todos os lugares onde chegar. E se alguém disser ou declarar que é filho de Deus ou que Jesus Cristo é o filho de Deus, essa pessoa deve ser decapitada. A única religião do mundo que passa dias, meses, anos, décadas, milênios e que mata as pessoas por decapitação é somente uma religião no mundo que se chama islamismo. E segundo a palavra de Deus e na revelação da palavra do Senhor no período pré-tribulacional, o anticristo, independente de toda a tecnologia que haverá nos últimos dias, ele irá matar as pessoas por decapitação. E a única religião do mundo onde está escrito e a ordem expressa é para matar por decapitação a todos os infiéis é o islamismo. E quando nós vamos para a palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, e vi as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus Cristo e proclamado a palavra de Deus na grande tribulação. Ou seja, na grande tribulação, aqueles que estiverem pregando a palavra de Deus, eles serão degolados pelo anticristo, que com certeza será islâmico. Porém agora eu quero que você entenda uma coisa. A grande tribulação não está reservada para a igreja de Cristo, mas somente para judeus, gentios e todos aqueles que negarem a Cristo. Os judeus, eles negaram a Jesus, negaram o Messias, rejeitaram ele. Isso está escrito no livro de João, capítulo 1, versículo 10. Eles o crucificaram, disseram que o sangue dele caia sobre nós e caia sobre os nossos filhos, isso como rejeição de Jesus. A igreja não, a igreja recebeu Jesus. A igreja hoje morre por amor a Jesus. Hoje nós temos os nossos pecados lavados no sangue de Jesus. A igreja hoje ama e aguarda a Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E um forte abraço a todos e nós nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário e também a sua inscrição, caso você não seja inscrito. Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e vamos fazer o reino de Deus crescer na terra.